Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver uma questão sobre trigonometria no triângulo retângulo, uma questão em que a gente usa porcentagem. Essa questão tem esse enunciado que a gente vai ler na sequência e esse enunciado é seguido de uma figura. Vamos ver se a gente tem aqui a figura. Certo? Então nós vamos trabalhar esse enunciado seguido dessa figura. Vamos dar uma olhada nessa questão. Essa é uma questão do Cefet do Rio de Janeiro, uma questão da prova do Cefet. Vamos dar uma olhada. A questão diz o seguinte: um atleta corre do ponto A ao ponto D numa trajetória conforme a figura a seguir. Está aqui a figura, o atleta corre do ponto A ao ponto D nessa trajetória aí. Essa trajetória tem uns pontos A, B, C e D. E aqui tem uma elevação, eu não coloquei aqui a elevação, essa elevação é de 30 graus. E o atleta faz esse percurso aí. Vamos dar uma olhada. Bom, a questão diz o seguinte: o atleta mantém nas seções horizontais um ritmo de 1000 metros a cada 5 minutos. Essa é a primeira consideração. Na elevação de 30 graus, aquela elevação que a gente viu de 30 graus, olha lá a elevação, nessa elevação aí, o ritmo diminui em 50%, ou seja, o ritmo caiu para metade. Em outras palavras, a gente está dizendo o seguinte: o atleta ele mantém nas seções horizontais um ritmo de 1000 metros a cada 5 minutos. Isso quer dizer que na seção vertical ele passou a fazer 1000 metros em 10 minutos, ou em 5 minutos ele passou a percorrer apenas a metade dos 1000 metros, tá certo? Em 5 minutos ele passou a correr 500 metros. Bom, a outra consideração que é bem interessante e que é muito importante é essa: os trechos AB, BC e CD são de mesmo comprimento. Calcule o tempo que o atleta gasta para percorrer toda a trajetória. Bom, vejamos então o seguinte. Vamos para a figura. Eu não sei as medidas de AB, nem de BC, nem de CD. Mas eu sei que esse ângulo é de 30 graus. Aqui eu tenho uma subida de 30 graus. E essa subida vai me levar para uma altura diferente, que é uma altura de 200 metros. Uma consideração muito importante quando a gente tem um ângulo de 30 graus, se você não quer fazer conta, é a seguinte: aqui você tem essa medida que a gente chama de hipotenusa, e aqui você tem o cateto, que a gente chama de cateto oposto. Por que oposto? Porque está na frente do ângulo. Essa hipotenusa ela sempre mede o dobro da medida do cateto oposto. Professor, isso vale sempre? Não, isso vale quando você tem um ângulo de 30 graus. Então, a medida da hipotenusa em relação ao cateto oposto, essa medida é sempre o dobro quando você tem um ângulo de 30 graus. Ou seja, eu posso garantir que essa medida BC é 400 metros. Ora, garantido isso, eu já tenho a medida AB e a medida CD, por conta da última consideração que o meu problema fez. Meu problema disse que os trechos AB, BC e CD são de mesmo comprimento. Ó, AB, BC e CD são de mesmo comprimento. Essa consideração é muito importante. Bom, então lembrado isso, eu sei que aqui eu tenho uma medida de 400 metros. Vamos escrevê-la aqui. E vamos pensar o seguinte: qual seria o método matemático para resolver isso? Esse é um método que a gente usa sempre quando a gente tem uma questão com ângulos, trigonometria. Então eu vou usar aqui, já que eu quero determinar a medida da hipotenusa e eu tenho o cateto oposto, eu vou usar o seno. A regra diz o seguinte: vamos escrever aqui. Seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é 200,
dividido pela hipotenusa, que é o BC. Aí o seno de 30 é 1/2, exatamente por isso que é o dobro. Aí fica 200 sobre BC. Então toda vez que você quer determinar a hipotenusa, você vai fazer 2 vezes o valor do cateto oposto. Por isso que a medida BC é 2 vezes 200. BC vezes 1 é BC, 2 vezes 200 é 400. Então a medida BC é 400 metros. Como as medidas aqui são todas iguais, então aqui também eu tenho 400 metros e ali eu também tenho 400 metros. Bom, a última informação que eu vou utilizar aqui é aquela informação que diz que nos trechos horizontais o atleta mantém um ritmo de 1000 metros a cada 5 minutos. Essas duas informações. O atleta mantém nos trechos horizontais um ritmo de 1000 metros a cada 5 minutos. E no trecho que tem elevação, o ritmo diminui em 50%. É fácil de resolver. Ou seja, pense o seguinte. Considerar AB, considerar CD. 1000 metros. 1000 metros. Ele gasta 5 minutos. 400 metros, então 400 aqui. 400 metros, ele gasta, vamos dizer que gasta um tempo T. Quanto maior a distância, mais tempo ele vai gastar. Isso aqui é a regra de 3. Quanto maior for a distância, mais tempo ele vai gastar. Então eu posso multiplicar aqui, 1000 T, 400 vezes 5. 400 vezes 5 é 2000. Então o tempo que ele vai gastar aqui vai ser 2000 dividido por 1000. 2 minutos. Certo? Ou seja, 2 minutos aqui, 2 minutos aqui. Aqui, o ritmo dele se reduziu para metade. Note, o ritmo dele se reduziu para metade. A distância é a mesma. Então, se o ritmo reduziu para metade, isso quer dizer que em vez de fazer isso daqui em 2 minutos, ele vai fazer em 4 minutos. Perfeito? Então aí você já tem a resposta. 2 minutos, 2 minutos, 4 minutos. Professor, se eu quisesse fazer conta, como que eu ia fazer a conta para descobrir que aqui foram 4 minutos, usando aquele 50%. Vamos pensar um pouquinho. Note que você já tem a resposta pronta aqui. Bom, para fazer essa distância de BC, se o ritmo se reduziu a metade, eu vou simplesmente pensar o seguinte: eu faço 1000 metros em 5 minutos quando eu estou andando a 100%. Eu passei por uma regra de 3 composta. Eu tenho 400 metros, eu vou fazer 400 metros em um tempo T, quando eu reduzir para 50%. Esse 50% é o meu ritmo. Então aqui eu tenho a distância, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho o meu ritmo. Vamos supor que esse ritmo é a velocidade. Vamos tentar usar isso daqui. Bom, compare o tempo com a distância. Quanto maior for a distância, maior vai ser o tempo que eu vou gastar. Ou quanto mais tempo, mais distância eu vou percorrer. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior for o meu ritmo, menos tempo eu vou gastar, certo? Quanto maior for o meu ritmo, menos tempo eu vou gastar. Essas grandezas se invertem, têm sentidos contrários.
e você monta uma regra de 3 compostos. E você vai ter o seguinte: 1000 sobre 400 vezes, aí a outra grandeza que é livre é 100 sobre 50, que no caso vai ficar 50 sobre 100, porque ela se inverte, igual aí a grandeza que está dependente é o tempo, 5 sobre t. Bom, aqui você vai cortar zeros, 2 aqui com 2 aqui, sobrou um 2 aqui, eu vejo que sobrou um 2 em cima, esse 0 e esse 0, corte com esses dois. Bom, fazendo mais cortes aqui, veja que você tem esse 5, que dá para cortar com esse 5. E sobrou aqui t igual a 4. Basta fazer umas continhas rápidas, t igual a 4. Ou seja, 4 minutos para fazer aquele trecho, se você quis fazer conta. Se você não quis fazer conta, você já sabia. Aqui eu tinha 2 minutos. Ali eu tinha 2 minutos, porque era outro trecho horizontal. E aqui, já que o ritmo se reduziu a 50%, quer dizer, já que eu passei a andar metade do que eu andava, em vez de fazer em 2, eu fiz em 4. Tá aí, gente, uma questão muito bonitinha, bem arrumadinha, para que a gente pudesse entender e estudar. Resposta: 8 minutos. Valeu, abraço.